Fala pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai analisar aqui um pouquinho do resultado, né, do Banco do Brasil. Primeiramente eu quero dizer para vocês bem-vindo, né, mais uma vez aqui ao canal Henricando do Trade. Fazia tempo que a gente não fazia vídeo, né, mas aqui hoje a gente voltou mais uma vez. Peço que vocês se inscrevam para receber as atualizações, né, das análises que nós fazemos e ajudar a divulgar o canal, porque assim como você, eu também quero viver de dividendo. Pois bem, vamos lá ouvir aqui o que o resultado, né, do Banco do Brasil. Vamos ver, ó. Esse aqui é a apresentação. Olá pessoal, Ó, esse aqui é o áudio de apresentação do Banco do Brasil, do resultado do primeiro TRI. Quem está falando é o Giovanni Tobias, o vice-presidente de gestão financeira e relações com o investidor. Vamos ver se a gente concorda com o que ele está falando, tá? Se ele tá, vamos lá. estou aqui para divulgar para vocês os resultados do primeiro trimestre de 2024. Nós trazemos aqui na primeira lâmina o lucro líquido do Banco do Brasil, nós entregamos 9,3. Olha, veja só, lucro líquido. Eu adoro quando eu ouço essa palavrinha, lucro líquido. Quer dizer que depois que ele fez todas as despesas, né? Vendeu tudo que vendeu, menos tudo que gastou, sobrou isso aí. Lucro líquido. Isso daí é maravilhoso. Bilhões de reais de lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 2024. Cara, 9,3 bilhões de reais de lucro líquido só no primeiro trimestre, cara. Isso para um banco, isso é maravilhoso, cara. Uma expansão de 8,8% quando comparado com o ano anterior. E uma ligeira queda de 1,5% quando comparado com o último trimestre. Este lucro, ele correspondeu a uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 21,7%. Ó, ele teve um ROI aqui, ó, de 21,7%, tá? Isso para um banco é ótimo. O banco, ele tem que dar mais ou menos isso mesmo, acima de 20% tá maravilhoso. Este resultado é o maior lucro histórico do Banco do Brasil para um primeiro trimestre. E ele reflete não só o controle e a disciplina na execução da nossa estratégia, mas também a expansão dos nossos negócios, que eu vou então agora detalhar para vocês. Olhando mais especificamente a formação do nosso resultado de intermediação financeira, Bem, eu vou parar um pouquinho aqui, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o resultado dele. Então, a gente tem aqui a margem bruta, né? Que isso aqui é do primeiro TRI de 23, tá? Que ele está falando. Quarto TRI de 23 e aqui o primeiro TRI de 24. Então, aqui ele está comparando o primeiro TRI de 24 com o primeiro TRI de 23. Isso para contabilidade, tá? É bom você ver mais ou menos qual que é o crescimento. Você vê que teve um crescimento aqui de mais de 20% em relação ao primeiro TRI de 23 e ficou mais ou menos dentro ali do quarto TRI de 24, né? Então, como ele falou, geralmente no primeiro TRI você tem um resultado menor, então se comparar que esse resultado foi menor, a gente pode esperar números melhores aí para os próximos trimestres, tá? Então, vamos deixar ele falar agora um pouquinho mais. Nós vimos aqui nessa lâmina que a nossa margem financeira bruta totalizou 25,7 bilhões de reais, um crescimento de 21,6% em 12 meses. Que é o que eu falei para você, tá vendo? Uma margem aqui, o rendimento de 21%, né? Que é o que eu te falei. Esse crescimento reflete a disciplina da execução da nossa estratégia, principalmente no crescimento da carteira de crédito, e aqui eu gostaria de ressaltar a expansão das receitas com as operações de crédito, foram 34,3 bilhões de reais, um crescimento de 6. Ó, as receitas financeiras de operações de crédito são essas daqui, tá vendo? Tá em 34 bilhões. Isso daqui são os empréstimos que são dados para os clientes, tá? No período. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Porque assim, o que a gente precisa ver? Como que o banco ganha dinheiro, né? E ele ganha dinheiro assim, que é emprestando dinheiro. Vamos lá.
0,2% na comparação de 12 meses, alinhado aí com a expansão da carteira de nosso crédito. Mas também eu chamo a atenção aqui para o nosso resultado de tesouraria, que é robusto, e para as economias que nós obtivemos na nossa captação comercial, fruto aí da competitividade do Banco do Brasil e refletindo também a queda da Selic. Foi uma redução desse nível de despesa de 4,4% na visão de 12 meses e de 11,5% quando comparado com o trimestre anterior. Mas eu chamo a atenção para o nosso spread global. Ele continua robusto em 5,1%, ligeiramente menor do que o trimestre passado, mas comparado com a visão ano, bastante superior. Na visão gerencial, a margem financeira bruta continua crescendo e eu chamo a atenção para a margem com clientes. Ali estão todos os nossos negócios envolvendo a nossa clientela. Não só crédito, mas também todas as outras operações, títulos e captação. Nós observamos um crescimento da nossa margem com clientes de 4,1%. Ó, pessoal, quando ele está falando em margem com cliente, ó, ele está falando dessa parte aqui, tá vendo? Ó? Que aqui você tem a margem com o mercado e a margem com o cliente. Então, a gente teve aqui, ó, um aumento, né, em relação aos outros trimestres, tá? Então, comparado com o primeiro TRI de 23 com o primeiro TRI de 24, você teve um aumento aqui de 4%, 4,1%. E comparando aqui, ó, dezembro com janeiro, dezembro 23 e janeiro 24, a gente teve aqui um aumento de 0,6. Significa que teve um aumento aí, tá na carteira, nas relações, nos ganhos aí com o cliente, tá? Vamos lá, vamos continuar. Na visão 12 meses e de 0,6% quando comparado com o trimestre anterior. E eu chamo a atenção aqui na margem com o mercado. Nós continuamos com 5,4 bilhões de reais, é uma margem bastante robusta, mas aqui nós temos integralmente o efeito também do Banco Patagônia. A mensagem importante é que isso aqui de margem Patagônia que ele está falando é praticamente assim, ó, como teve ganho com variação cambial, então você teve um aumento bem significativo aqui com o primeiro trimestre, tá vendo? Então ele refletiu aqui, que é o que ele acabou de falar. O spread com clientes ele continua estável na faixa de 8,2%, apesar das reduções da Selic que observamos ao longo desse período. Além da expansão da carteira, que refletiu diretamente na nossa margem financeira bruta, é importante olharmos para o volume de provisão. Nós contabilizamos nesse primeiro trimestre 8,5 bilhões de reais de provisão para créditos de liquidação. Ó, então vamos lá. A PCLD são as perdas que provavelmente o banco vai ter dentro do período, tá? Ou que ele estima que pode ter devido a negócios que dão errados ou empréstimos que não correm o risco de não serem quitados. Então você vê que ele tinha uma provisão aqui no primeiro TRI de 23 de 5,8 milhões e agora 9,9, né, milhões e tal. E agora está em 8,5, tá? Você vê aqui, ó, que isso daqui está em milhões, tá? Então 8,5 milhões. Tá? Então você vê que teve um aumento significativo aqui com relação ao primeiro TRI, tá? Mas agora com relação ao quarto TRI de 23, você teve uma queda, ou seja, uma redução. O que preocupa um pouco agora os investidores é que a gente não sabe, né, quais serão os efeitos no balanço da companhia após esse evento que a gente teve lá no Rio Grande do Sul, né, com aquelas enchentes e tal, e assim, eu imagino que muitos negócios aí vão ter alguns prejuízos e a gente vai ter um pouco mais na frente o efeito disso ou reflexo nos balanços, tá bom? Vamos continuar. Duvidosa. Um crescimento que foi totalmente alinhado com a expansão da nossa carteira, não tivemos nenhum ponto específico de agravamento de risco, muito pelo contrário, já começamos a observar uma melhoria do risco da carteira de pessoas físicas. Na pessoa jurídica tem um leve ajuste também no agro, mas que eu vou poder falar daqui a pouco. Mas eu chamo a atenção...
Ó, você viu? Ele falou do agro, então provavelmente vai ter alguma coisa. Vamos continuar. Para o custo do crédito, nós estamos hoje fazendo provisões relativamente comparáveis a 4% da nossa carteira e entendemos que a geração de resultado nos permite, então, proteger essa carteira com esse nível de provisão. E é isso que nós esperamos e pelo volume aqui colocado, a gente acredita que teremos as condições de estar entregando muito em linha com o guidance ao longo de 2024. Olhando agora para a nossa carteira ampliada de crédito, atingimos a marca de 1 trilhão. Rapaz, 1 trilhão da marca de carteira de crédito, meu Deus, eu não sei nem contar isso no dedo assim. 138 bilhões de reais, um crescimento de 10,2% na comparação de 12 meses e de 2,7% no trimestre. Estamos confiantes de que, ao longo de 2024, conseguiremos entregar a expansão que colocamos no nosso guidance, mas eu chamaria atenção aqui para um novo indicador. Nós nos comprometemos a divulgar para o mercado o crescimento da chamada carteira de negócios sustentáveis. Ao longo desses últimos 12 meses, foram 359,1 bilhões de reais de carteira de negócios sustentáveis. Olhando agora para nossa inadimplência, o nosso índice de inadimplência 90 dias, ele está relativamente estável em 2,9, quando comparado com dezembro, que estava em 2. Ele diz que a inadimplência, tá, com base lá no que tem dinheiro emprestado, está em 2,92%, tá? Esse é o risco. 2,92, mas eu chamo a atenção aqui para o nosso New NPL Ratio. Continuamos fazendo... Nossa, que palavra difícil aí, New NPL Ratio. Rapaz, não sei o que é. Provisões suficientes para cobrir a nova inadimplência, que foi de 9,53 no primeiro trimestre de 2024. A carteira de pessoa física, ao longo de 2023, ela veio apresentando uma melhora paulatina da sua inadimplência. Terminamos a março de 2024 com uma inadimplência de 90 dias de 4,77%. São 317,4 bilhões de reais de crédito para pessoas físicas, um crescimento de 5,8% na visão anual e de 1,4% no trimestre. Eu chamo a atenção aqui para o coração dessa nossa carteira, que é o chamado crédito consignado. São 130... Cara, é por isso que o Banco do Brasil ele ganha tanto dinheiro, tá? Por causa assim, é o crédito consignado, que são os créditos que são dados, né, para pessoa física já com desconto em folha, tá? Então, cara, essa estratégia aqui ela é muito boa porque o risco é pouco, né? Como já vem descontado na sua folha de pagamento, o risco é pequeno aqui, cara. 31 bilhões de reais de crédito consignado, uma expansão de 10,3% em 12 meses. E como nós já tínhamos dito no ano passado, nós íamos focar o crescimento dessa carteira nas principais linhas. Nós já somos bastante ativos no crédito consignado para o servidor público, mas faltava um crescimento no chamado consignado INSS e também no consignado privado. No o consignado INSS são os descontos referentes às pessoas que já são aposentadas e elas recebem, né, aí a aposentadoria e aí já tem o desconto lá também para os aposentados, tá bom? Consignado INSS conseguimos expandir em 16,8% essa nossa carteira. Em relação ao índice de cobertura de provisão para a carteira de pessoas físicas, finalizamos março de 2024 com uma cobertura de 170,5%. Esse valor aqui, ó, esse índice aqui de cobertura para pessoas físicas, esse aqui é o índice estimado aqui para despesa, tá? Ele mantém aqui uma provisãozinha. No crédito pessoa jurídica, também apresentamos um crescimento robusto em 12 meses, 8,5% de crescimento, totalizando 393,5 bilhões de reais. Essa é a nossa maior carteira de crédito. 212 bilhões são destinados principalmente a grandes empresas, 119,6 bilhões de reais às micro e pequenas. Olha, pessoal,
aqui, ó, na carteira de crédito para pessoas jurídicas, ela está distribuída assim, ó, tá vendo? Do total de 393 bilhões aqui, total que está emprestado para carteira jurídica, tá? Aí você vê aqui, ó, 212 são para empresas de grande porte, tá? E 119 são empresas para pequenas para pequenas, né, micro e pequenas empresas. E o governo aqui, claro, ele leva uma fatia aqui, tem um empréstimo junto com o banco aqui, tá bom? Aí você vê, né, cara, você vê que no Brasil a maioria dos negócios são de pequenas empresas, ó. Mesmo assim, a fatia maior são para as grandes empresas, tá vendo? É fogo. As e médias empresas e 61,7 bilhões de reais a operações com prefeituras, estados, com o governo em geral. Eu chamo a atenção para o crescimento nas linhas de investimento, foi um crescimento de 24% em 12 meses, e no capital de giro, uma expansão de 6,5% em 2024, quando comparado com 2023. Continuamos aqui a ter um grau de cobertura de provisões dessa carteira bastante robusto, são 231,7% a nossa cobertura, e eu chamo a atenção para a inadimplência dessa carteira. Houve uma leve deterioração ao longo do ano passado, mas já observamos uma estabilização nesse nível de inadimplência de 3,19%. Falando agora da nossa paixão, que é a carteira de agronegócio, é a vocação do Banco do Brasil financiar o setor agrícola brasileiro. Atingimos 372,5 bilhões de reais de saldo nessa carteira. Ó, pessoal, isso daqui ele é muito importante, tá? Porque a gente viu aquela parte ali que são empréstimo para empresas e aqui tem a parte do agronegócio, tá? Então a gente já falou de pessoas físicas, pequenas e grandes empresas, né? Governo, etc. E agora a gente está falando do agro. Lembrando que a gente tem um evento agora, tá? O Rio Grande do Sul é gigantesco. Não quer dizer que venha afetar muito aqui o balanço, mas talvez, né, a gente tenha alguma surpresa aí no próximo quarto. Uma ampliação de 15,5% na visão 12 meses e de 4,8% na visão trimestral. Para o médio e grande produtor, destinamos recursos 16% superiores quando comparado com o mesmo período do ano passado. A inadimplência do agronegócio está retornando ao patamar histórico, que é abaixo aí de 1,5%, finalizamos março em 1,19%, e o grau de cobertura para essa carteira está bastante robusto, uma cobertura de 178,3%. Falando agora um pouco mais no relacionamento com a nossa clientela, nós olhamos aqui principalmente a geração de receitas devido aos relacionamentos de produtos e serviços oferecidos. Nós entregamos 8,3 bilhões de reais de receitas com prestação de serviço, um crescimento de 2,6% na visão anual e uma queda de 4,6% quando comparado com o último trimestre de 2023. Essa redução deve-se também à sazonalidade. O primeiro trimestre geralmente é um trimestre com menos dias úteis, com menos transações, e por isso Você está falando menos dias úteis por causa do carnaval, né, amigão? Por causa do dia 1º, por causa dos feriados. Entendi. Você está dizendo que o pessoal não trabalha, só começa a trabalhar mesmo depois do carnaval. Esse foi o recado que você quis falar, né? Beleza, a gente entendeu. A queda nessa visão trimestral. Mas eu chamo a atenção para a expansão dos nossos negócios de administração de fundos de investimento. A nossa asset apresentou um crescimento de saldo de 5,8%. Cara, administração de fundos de investimentos, o que são esses fundos de investimento que você está falando exatamente? Eu acho que esses fundos são a título de capitalização de previdência privada, né? De renda fixa, etc e tal, né? E aqui a gente tem a parte de seguros e previdência, e aqui a administração de fundos, né? Que são fundos de ações, etc e tal. Olho no negócio, amigão. Em 12 meses, e também tivemos um desempenho fantástico dos nossos negócios de seguros, previdência e capitalização, que cresceram 11,5%. Pelo lado da despesa, quando olhamos o lado direito do gráfico, nós percebemos que aqui envolvendo... Ó, pessoal, o lado direito do gráfico é esse daqui, tá? E tem aqui as despesas administrativas que aumentaram aqui, ó.
com relação ao primeiro e ao segundo TRI, né, ela está mais ou menos estável, tá vendo? Um aumento baixíssimo. E com relação ao quarto TRI, a gente teve uma redução com despesas administrativas, tá? Então aqui, ó, essa parte azulzinha são as despesas com pessoal, e aqui essa parte roxa, tá? São as despesas administrativas. Tem pessoas que, quer dizer, eu acho que é roxo isso daí, né? E eu acho que isso aqui é azul também. Ou tem gente que vai ver isso aqui como lilás, mas vamos lá. As despesas de pessoal e outras despesas administrativas. Nós tivemos aí um crescimento controlado do nosso nível de despesas de 4,9% em 12 meses, em relação ao primeiro trimestre, uma queda de 4%. Eu chamo a atenção aqui que esse crescimento ele reflete também não só o aumento salarial da categoria, e também a contratação de novos funcionários que passaram no último concurso, principalmente para a área de tecnologia. Ao longo de 2024, estamos nos propondo um crescimento maior dos investimentos na nossa área de tecnologia, mas confiantes de que continuaremos entregando o melhor índice de eficiência histórico do Banco do Brasil. Esse índice já atingiu 25,9% em 12 meses e acreditamos que, na medida em que consigamos... Ó, pessoal, um item de eficiência de 25% em 12 meses, cara. Isso é sensacional. Eu sou apaixonado pelo Banco do Brasil. Vamos gerar mais negócios, aumentar a principalidade dos nossos clientes com o Banco do Brasil e controlar... Aumentar a principalidade? Rapaz, que palavra é essa, hein? Gostei. Vou colocar aqui no meu dicionário. Vamos para frente. Controlando nossas despesas, continuaremos sendo eficientes para entregar o melhor resultado da história do Banco do Brasil. Finalizamos no primeiro trimestre de 2024 com uma base de capital de 15,13%. É uma base de capital bastante robusta. Nós olhamos em termos de nível 1, o índice do Banco do Brasil está em 13,88% e o capital principal em 11,9%. O Banco do Brasil tem conseguido não só crescer seus negócios, mas também gerar lucros sustentáveis que reforçam a nossa base de capital. Então, estamos Cara, é por isso que o Banco do Brasil não entra em crise, porque ele é muito bem administrado, viu? organicamente financiando a expansão dos nossos negócios e finalizamos, então, com o capital principal de 11,90, mesmo considerando aqui já um payout de 45%, conforme anunciamos na divulgação do resultado do ano passado. Peraí, eu vou ter que voltar um pouquinho aqui, que eu quero ouvir essa mensagem de novo do payout, tá? Só voltar um pouquinho Finalmente. aqui, ó. Então, estamos organicamente financiando a expansão dos nossos negócios e finalizamos, então, com o capital principal de 11,90, mesmo considerando aqui já um payout de 45%. Cara, olha só, era isso que eu queria ver, ó. Um payout de 45%, né, do lucro, conforme anunciamos na divulgação do resultado do ano passado. Então, eles estão cumprindo dentro daquilo que foi planejado, né? Isso é muito bom para o investidor, tá? Porque uma vez, né? Porque assim, no meio de tantas incertezas, a gente tem que ter a garantia, né? A segurança de que o negócio ele vai atingir os resultados, vão estar dentro do budget planejado, né? E cumprindo com tudo aquilo que a gente esperava e que foi divulgado. Isso traz muita confiança para o investidor, isso traz valorização para o negócio e isso traz, né, um ganho para o investidor. 5%, conforme anunciamos na divulgação do resultado do ano passado. Finalmente, vocês podem ver aqui nessa última lâmina que a disciplina da execução da nossa estratégia tem nos permitido entregar crescimentos alinhados com aquilo que nós nos propusemos ao divulgar o guidance para 2024. Em relação ao crédito, crescemos 9,5%, nosso compromisso é crescer entre 8% a 12%. Chamo a atenção aqui para... Olha, eles estão tudo dentro, tá vendo? Dentro de 8, cresceu 9, tá ok. Expansão do agronegócios, foi o maior plano safra da história do Banco do Brasil, 240 bilhões de reais, que nós anunciamos no ano passado e que está sendo refletido aqui.
uma expansão até um pouco acima do topo da range do guidance que nós colocamos. Em relação às pessoas físicas e jurídicas, nós entregamos crescimentos muito próximos da ponta baixa do guidance e acreditamos que ao longo do ano estaremos então colocando esse crescimento dentro da range do guidance. Não posso também esquecer de mencionar o nosso indicador da carteira sustentável. É a primeira vez que colocamos esse indicador, é um compromisso nosso para cada vez mais ampliarmos os nossos negócios de ASG. Nós atingimos um crescimento de 9,3% e o guidance é estar na range entre 5% a 9%. Em relação à margem financeira bruta, apresentamos um crescimento robusto dessa margem, temos conseguido crescer não só crédito, mas também reduzir o custo de captação e temos também a contribuição aqui do Banco Patagônia. Ao longo do ano, a nossa expectativa é uma margem... O Banco Patagônia é o do argentino, tá? Acho que eu já falei no passado. Falando aqui de novo. Entre 7 a 11, acreditamos que vai ser normalizada, vamos avaliar como ela se comporta aí ao longo dos próximos trimestres. Em relação à provisão de crédito, a gente acredita que o crescimento da carteira, ela tem propiciado aí um crescimento dessa provisão muito em linha, são 8,5 bilhões de reais, sendo que o nosso guidance é entre 30 e 27 bilhões de reais. No quesito receita de prestação de serviços, a competição do mercado está bastante acirrada e nós, incumbentes, temos um desafio ainda maior para crescer nessa linha. Acreditamos que as nossas estratégias Phygital para aproximar cada vez mais a nossa clientela dos canais digitais vai propiciar um incremento na principalidade desses clientes e, com isso, reforçar a expansão da nossa base de tarifas dentro do guidance de 4% a 8%. Cara, eu acho que já deu para entender tudo, né, o que ele falou até agora, tá? Isso é legal, mas o que eu entendi tudo e o que você precisa entender no final você vai ver dividendo, dividendo e mais dividendo. E para os próximos meses você vai ter mais dividendo, porque vai ter mais dividendo, e aí você vai ver dividendo. Então foi isso que eu entendi, né? Eu acho que só temos notícia boa, tá? Até o momento. No thanks. O que a gente tem que o que a gente tem que prestar atenção nisso daqui, né, cara? Começar a entrar nos sites de relações com investidores, tá? Isso daí é importante para que a gente venha entender melhor o que acontece nos negócios. Mesmo assim, você é sei lá, você não consegue acompanhar isso, mas entra no site, vê a release de resultado, faz uma pesquisa, pouca coisa ali, mas tenta pesquisar alguma coisa para você entender como que funciona o negócio, como que o banco ele ganha dinheiro, tá bom? Porque assim, né, a gente sabe que não é fácil a gente ganhar dinheiro, né? Então tem que ter muito cuidado quando a gente vai aplicar em algum negócio. E isso é o que fica aqui para vocês por hoje. Só desejo sucesso nos seus investimentos e eu espero, né, mas para esse ano aí, dividendos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço.